Olá, pessoas de Deus, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mariana, bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma mensagem de Deus que é ser fiel a Deus até o fim, tá? Então eu vou começar o vídeo aqui com o primeiro capítulo de Jó, tá? Então eu vou agora começar a leitura aqui para vocês, tá bom? Então, gente, aqui no primeiro capítulo de Jó diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, gente, olha só essa passagem de Jó, né? Essa passagem, gente, ela é uma lição de vida pra gente, né? Porque quando estamos no caminho de Deus, Deus ele vai nos testar até o fim para ver até aonde vai a nossa fé, tá? Se a nossa fé é somente quando Deus está trazendo maravilhas para a nossa vida, né? Porque muitos só pensam em Deus quando estão na prosperidade, quando estão bem, né? Aí sabem agradecer a Deus, aí sabem glorificar a Deus porque tá tudo certo na vida. Mas quando acontece algo de ruim na vida,
as pessoas, elas perdem a fé dela, a fé delas enfraquece. E você vê como Jó, ele traz uma lição de vida e de fé pra gente, porque Jó, ele passou, gente, por muita coisa, ele perdeu os seus gados, ele perdeu suas ovelhas, ele perdeu todos os bens dele, perdeu o pessoal que trabalhava para ele, perdeu seus filhos, né? Perdeu seus filhos. E assim, gente, perdeu, acho que o irmão dele, primogênito, também faleceu. Então o Jó perdeu muita coisa e mesmo assim, Jó, ele manteve firme a fé dele, né? Ele manteve firme a fé. Ele não falhou com Deus. Ele em nenhum momento ele culpou a Deus por todas estas coisas que aconteceu na vida dele. Você viu que ele fala, né? Ele diz ali: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque, gente, Jó, ele tem um pensamento, gente, que o maior tesouro que ele tem é o que está no céu e não o que está na terra. Por mais que ele tivesse que lidar com a maior perda dele, que foi os filhos, mesmo assim a fé dele não se abalou, né? Ele ainda confiou no Senhor, ele ainda entregou a vida dele nas mãos do Senhor. E muitas vezes, gente, se você vê nas passagens aqui de Jó, ele se culpou, mas em nenhum momento ele culpou a Deus, tá? Jó, ele pensou que ele tinha feito alguma coisa errada para ele merecer alguma coisa, que ele tinha pecado contra Deus para ele merecer tudo isso. E em nenhum momento ele chegou para Deus e falou que Deus tinha culpa em tudo isso e largou tudo de lado e voltou para o caminho do mundo, para o caminho da perdição, para o caminho dos pecados, né? Se entregou ali para o mundo, né? Ele continuou com a fé firme dele em Deus, tá? Então, muitas vezes, gente, nós, quando passamos por muitas situações difíceis, é muito fácil da nossa fé ela se abalar, da gente perder a fé, de enfraquecer a nossa fé em Deus. Muitas vezes, por muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente fica se perguntando para Deus por que a gente, né? Por que nós? Por que nós temos que passar por tudo isso? Né? Muitas vezes tem pessoas que falam: nossa, mas tem gente tão ruim no mundo que consegue ter tudo na vida, prospera, tem família, tem tudo do bom e do melhor, e eu que sou temente a Deus, eu não tenho nem um pouco daquilo que aquele ímpio tem, né? Então a gente fica pensando: por que aquela pessoa ruim tem muita coisa e Deus não me dá nada? Porque eu sou servo de Deus, eu mereço ter o que o ímpio tem, mas ele não me dá nada, eu ainda continuo nessa vida, né? Mas só, gente, que é o seguinte: Deus, ele testa a gente, principalmente na dificuldade, tá? Quando a gente não tem nada, Deus, ele testa a gente, então a gente tem que ficar esperto, tá? Porque muitas vezes, gente, Deus, ele vai trazer ali algumas coisas ruins na nossa vida para ver até onde vai a nossa fé nele e até onde seremos fiéis a ele. Deus fez isso com Jó. Você viu que o bicho louco lá apareceu para Deus e falou para Deus: olha, toca tudo no que ele tem, tira tudo dele para ver se ele vai ser fiel a você, se ele não vai blasfemar contra você. E Deus sabia que Jó, né, era um homem correto, era um homem temente a ele. E por incrível que pareça, Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. E Deus sabe que aquele que é fiel a ele no muito vai ser fiel a ele também no pouco, e vai ser fiel a ele em todos os momentos da vida, independente qual seja, né? Em todas as ocasiões da vida. A pessoa que é fiel a Deus vai ser fiel até o fim. E Jó provou a lealdade dele para Deus. Principalmente passando por todas essas coisas ruins, Jó nunca soltou a mão de Deus e sempre foi fiel a Deus. E por incrível que pareça, aquele bicho louco que foi falar com Deus, né, o inimigo lá, né, ele não acertou dessa vez, ele errou, né, porque Jó, ele foi fiel a Deus
até o fim, né? Então Jó, ele é uma lição de vida pra gente, né? Que nós possamos ser igual a Jó. Então, gente, tem outra passagem aqui da Bíblia que eu separei aqui para vocês, que eu vou ler, tá bom? Então, a outra passagem que eu separei aqui da Bíblia para vocês é em Mateus 19, na parte O Mancebo Rico, tá? Que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Eis que, aproximando-se dele, um mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, olha essa palavra de Jesus. Gente, olha que forte que é essa palavra de Jesus. O homem rico, o jovem rico, foi perguntar para Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo. E Jesus disse, né, que ele não poderia cometer pecados de adultério, não matarás, né, para ele honrar pai e mãe, para amar ao próximo, né. E Jesus deu todas as dicas de como ele poderia ser salvo, né. Mas o jovem rico perguntou para Jesus: e mais o que eu preciso fazer para que eu possa ser salvo? E Jesus pediu para que ele largasse tudo quanto ele tinha, todos os bens dele, que desse aos pobres, né, e que o seguisse, né, para que ele pudesse herdar a vida eterna. Mas só que o jovem rico fez? Ele saiu triste porque ele possuía muitos bens, muitas propriedades, e ele não queria se desfazer disso. E o que isso foi visto ali, né, através dos olhos de Jesus? Que esse homem, ele não quis se desfazer das coisas aqui terrenas dessa terra, que o importante para esse homem era construir tesouros aqui nessa terra, né? Porque Jesus fala que era para ele construir tesouros no céu. Assim como Jesus, ele dá esse exemplo para todos, né? Que a gente tem que construir, a gente tem que fazer por onde? Construir tesouros nos céus, tá? E não nessa terra. E o jovem rico não quis se desfazer das coisas terrenas para seguir a Jesus. E perdeu uma grande chance de ter um lugar de honra junto com Jesus, né? Que triste isso, né? Quantos não fazem isso, gente? Quantas pessoas se preocupam tanto com os tesouros aqui da terra e não se preocupam com os tesouros do céu, né? Elas se preocupam tanto em construir tesouros nesta terra e não se preocupam em construir tesouros nos céus, que é muito mais importante.
E você vê o ensinamento de Jesus, que ele fala que é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Mas nesse mandamento, gente, Jesus fala que nenhum rico vai entrar no céu. Não é assim, tá? O que acontece? Jesus fala que os ricos que estão presos às coisas materiais, tá? Que só se preocupam em construir tesouros aqui nessa terra, esses ricos que são egoístas, que exploram os outros, esses ricos que são muito apegados às coisas materiais deste mundo, ricos que só pensam neles, mas não pensam nos demais, né? Não querem ajudar os outros, só olham para o seu próprio umbigo, são egoístas, egocêntricos, né? Que vivem de ter e não de ser, né? Pessoas que só vivem para a matéria deste mundo. Esses, gente, não herdarão o reino dos céus, tá? Esses tipos de ricos não herdarão o reino dos céus, tá? Mas os ricos, gente, que eles possuem bens aqui nessa terra, mas fazem por onde ajudar o próximo, a fazer o bem para o próximo, né? A honrar o próximo, a honrar primeiramente a Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Os ricos que já são satisfeitos com o que tem nessa terra, né? Que pensam em fazer de tudo para poder construir tesouros no céu. Esses ricos serão salvos, tá? Porque, gente, não é pecado você possuir bens materiais neste mundo, mas o que é pecado é você ser apegado a esses bens materiais a ponto de não largá-los para servir a Deus, ao nosso Senhor Jesus, para construir tesouros lá no céu. Porque tem ricos, gente, que eles são tão apegados a coisas materiais que muitas vezes são insatisfeitos com o que têm. Já possuem muito e muitas vezes querem muito mais, né? Não satisfeitos pelo que têm, ainda vão atrás de muito e muito mais, né? Seja de forma honesta ou seja de forma desonesta, tá certo? Então a gente tem que saber, gente, que nós não possuímos as coisas dessa terra. As coisas dessa terra são emprestadas a nós, né? São emprestadas por Deus, são colocadas na nossa mão, tá? Nós usamos as coisas dessa terra, mas não podemos deixar que as coisas deste mundo nos use, tá certo? É isso que a gente tem que entender. Não é ruim você usar as coisas deste mundo, não é ruim você adquirir coisas deste mundo, mas pense que as coisas deste mundo você não levará quando sair deste mundo, tá certo? Você não vai levar as suas riquezas quando você sair deste mundo, tá? Então, muitas vezes, gente, a gente não tem que pensar em somente construir coisas neste mundo, a gente tem que pensar em construir coisas lá no céu, tá? Que a gente tem que obedecer a Deus, seguir o caminho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente tem que fazer por onde batalhar pela salvação da nossa alma, para que a gente não perca ela, tá certo? Para que o inimigo não tome posse dela, tá? Porque a nossa alma, como eu já disse, a nossa alma pertence a Deus, tá? Então a gente tem que batalhar para que a nossa alma seja salva, né? Para que a nossa alma tenha vida eterna, junto com Jesus Cristo, tá? Então, gente, tem uma outra parte aqui, outra passagem da Bíblia que eu separei aqui para vocês que eu vou ler, tá bom? Então, gente, essa outra passagem que eu separei aqui para vocês é em Lucas capítulo 12, versículo 33 e 34, que diz o seguinte: Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, gente, essa palavra aqui que Jesus diz, né, é muito importante, porque muitas pessoas têm o coração voltado para os tesouros aqui dessa terra, e isso é muito ruim, tá? Porque isso não agrada a Deus. Porque as pessoas que têm o coração voltado para os tesouros aqui dessa terra, elas fazem de tudo para conseguir mais e mais e nunca se satisfazem com o que têm,
né? Agora, tem pessoas que têm o coração voltado para os tesouros dos céus, pessoas que são satisfeitas com as coisas, com as maravilhas que Deus faz na vida delas, com as bênçãos que Deus traz para a vida delas, para a prosperidade que Deus traz para a vida delas em todas as áreas, tá? Elas não vivem só por coisas materiais, mas elas vivem pela glória de Deus, tá? Elas não vivem para a glória deste mundo, mas elas vivem para a glória de Deus, tá? Essas pessoas, sim, gente, são bem vistas aos olhos de Deus, tá? Independente se elas são ricas ou se elas são classe média ou se elas são pobres, independente do que elas sejam, mas se essas pessoas têm o coração voltado para o tesouro do céu, Deus se agrada delas, tá? Então a gente tem que prestar atenção, gente, aonde que o nosso coração está voltado? Para os tesouros da terra ou para os tesouros do céu? Então Jó, ele deixou bem claro para Deus que o coração dele estava voltado para os tesouros do céu, que é muito mais importante. Jó perdeu tudo, mas a única coisa que ele não perdeu foi a fé dele em Deus, né? Que foi muito importante. E pode ter certeza que a alma de Jó vai ter a vida eterna, com certeza, com Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, gente, vamos seguir o exemplo de Jó, que é muito importante, tá? Vamos parar de ter o nosso coração voltado para este mundo e vamos voltar o nosso coração para os tesouros do céu, que é muito mais importante, tá? Tem uma outra passagem aqui da Bíblia que eu vou ler aqui para vocês, tá bom? A outra passagem, gente, que eu separei aqui para vocês é em Jó, capítulo 42, que é o último capítulo, né? E na parte, Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. Então vamos lá, gente. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quanto dantes o conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Queren-Hapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Viu, gente? Jó, ele foi tão fiel a Deus que Deus trouxe para Jó o dobro do que ele tinha. Deus conferiu a Jó, deu a Jó tudo em dobro do que ele tinha perdido. Até os filhos ele devolveu para Jó. Você vê, Deus deu filhos lindos para Jó. Você vê que fala aqui que em nenhum lugar houve-se mulheres tão lindas quanto as filhas de Jó, né? Então Deus abençoou grandemente a Jó por conta da fidelidade dele para com Deus. E é isso que a gente precisa, gente. A gente tem que ser fiel a Deus, tá? A gente não pode se deixar abater pelas coisas deste mundo, tá certo? Jesus fala que neste mundo teremos aflição, mas eu venci o mundo. Jesus fala, eu venci o mundo. Jesus venceu mesmo, Jesus é vitorioso. E a gente precisa ser vitorioso junto com Jesus. Porque, gente, o que há de melhor na nossa vida é o que Deus tem preparado para aqueles que o servem, para aqueles que é fiel a Ele, tá? Então, eu já tinha falado para vocês, né, que as coisas deste mundo aqui não é nem comparado às coisas que Deus tem para seus filhos, né? A terra, Nova Jerusalém, terra de felicidade, iluminada pela luz divina de nosso Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Terra
que não haverá dor, nem sofrimento, nem coisas ruins, nem maldade, que nesse mundo caído que a gente vive. Esse mundo aqui, gente, não vai sobrar pedra sobre pedra. A gente tem que esperar em Deus sempre, tá? Deus pode te dar coisas neste mundo aqui? Claro que pode, Ele vai te abençoar neste mundo, né? Deus não vai deixar nada faltar para você. Deus, Ele te glorifica, né? Quem é fiel a Deus sempre vai ter amparo, tá? Mas a gente não pode ser apegado às coisas deste mundo, porque uma hora ou outra, gente, e não vai demorar muito, esse mundo aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. A gente não vai levar nada desse mundo, tá? A gente não vai levar nada. A única coisa que a gente vai levar é a nossa alma. E a gente tem que se preparar para que a nossa alma seja voltada para Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, para que a nossa alma seja salva pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Então, gente, que a gente possa estar sempre no caminho de Deus e ser fiel a Deus até o fim, tá? Independente se a gente está passando por coisas boas ou por coisas ruins, mas que a gente sempre seja fiel a Deus, que a gente seja fiel a Deus no pouco e que a gente seja fiel a Deus no muito, que nem Jó fez, tá? Então Jó, você vê, Deus abençoou a vida de Jó, assim como Deus abençoa a vida de todos aqueles que são fiéis a Ele. E o que Deus tem preparado para a gente é muito melhor, é 1000 vezes, 3000 vezes melhor que as coisas deste mundo aqui, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, que essa mensagem tenha edificado a vida de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima.